chitasya padena vacham malam sharirasya chavaijakena yopa karotam pravaram muninan patanjalim pranjaliranatoshmi abahu purushakaran shankachakra siddharinan sahasra shirasam svetam pranamami patanjalim. Bom dia, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar a aula sobre Yoga Sutra. Na aula passada eu falei um pouco sobre Chitta, né? Lembrando daquela frase, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é o controle, né? A supressão das flutuações das atividades da nossa mente, da nossa consciência, do Chitta. E eu falei um pouco sobre Chitta, que é a estrutura formada pela mente, que está conectada com os órgãos sensoriais, né, que capta informações da natureza, o nosso ego, nosso senso de individualidade, e Buddhi, que é a inteligência, né, a sabedoria. Tá? E aí, então, essa estrutura, né, que a gente chama de Chitta, ela tem flutuações, né, ela tem atividades, ela tem vrits. E são 5 vrits diferentes. Tá bem? Esses 5 vrits, eles acontecem durante todas as experiências, né? Então, Manas capta uma informação externa, uma informação de fora, e aí vão gerar esses vrits, tá bem? Bom, a gente tem então o conhecimento correto, a percepção correta, que é pranama. A gente pode ter vipariyaya, que é um conhecimento errôneo, um conhecimento falso. A gente tem Vikalpa, que é a imaginação, tem Nidra, sono, e tem Smriti, que é memória. Tá? Então, todos esses elementos eles vão acontecendo ali durante a nossa relação com o mundo, durante a nossa relação com as pessoas. O conhecimento correto, pranama, é o primeiro vriti, né? Quer dizer, na verdade não tem uma ordem, mas eu vou falar nessa ordem e sempre se apresenta nessa ordem. Então, pranama é o conhecimento correto, a percepção correta. Essa percepção correta é uma percepção sobre qualquer coisa, né? Por exemplo, uma percepção sobre uma fruta, né? Eu olho a fruta, então, a partir dos meus órgãos sensoriais, eu pego a fruta, percebo a textura dessa fruta, posso morder, sentir o sabor, né? Sentir o aroma, Então, a partir dessa minha relação com esse objeto, com essa fruta, eu vou ter a percepção correta dela, né? Eu vou ter a realidade sobre essa fruta, tá bem? Essa é a percepção direta, né? Onde eu experiencio, né? Onde eu vivo a experiência dessa fruta e aí eu conheço essa fruta, tá bem? Bom, a gente não pode conhecer tudo que existe na natureza. Então, algumas coisas, por exemplo, eu posso ter o conhecimento a partir de uma fonte confiável, uma fonte fidedigna de informação. Né? Então, um livro, um texto ou alguma pessoa de confiança me fala sobre essa fruta, né? E eu posso ter o conhecimento dessa fruta sem ter contato diretamente com essa experiência. Tá bom? Isso vale para tudo, tá? Esse conhecimento correto vale para coisas que as pessoas falam para gente, né? Então, alguém chega para você no trabalho e fala alguma coisa, né? E aí você entende, né? Você captou essa mensagem, né? Pelos ouvidos, interpretou. Então, assim, Manas interpreta essa informação, né? Passa pelo crivo do ego, né? Da estrutura do Chitta, lembra? E aí vai lá para Buddhi, para a inteligência. Então, eu interpreto isso, né? E tomo a minha decisão, minha escolha. Então, essa é a percepção correta das coisas, dos fatos. E a gente tem Vipariyaya, né, que é a percepção errônea, a percepção falsa dos fatos. Então, por exemplo, essa mesma fruta, né, eu posso ter uma percepção errada, eu posso vê-la de longe, por exemplo, né, e olhar essa fruta e achar que ela não é uma fruta comestível, por exemplo. Né, eu olho para a aparência dela, por exemplo, né, e falo, isso aí acho que não é muito gostoso não é muito legal. Tá? É uma percepção falsa, né, de uma fruta que é boa, que é gostosa. Né? Um outro exemplo que usa-se muito é quando a gente está caminhando na calçada, por exemplo, e no escuro, né? E a gente vê um galho, por exemplo, no solo, e a gente acha que é uma cobra.
né? Então a gente já se assusta, fala, nossa, tem uma cobra ali no solo, no chão, né? Porque eu vi, mas a falta de luz, a falta de clareza não permitiu que eu identificasse aquilo como um galho, mas identificar aquilo como uma cobra. Tá? Então isso também é um conhecimento errôneo, que a gente tem ali na hora por conta, né, de uma falta de energia ou um preconceito, né, uma coisa que, né, já estava meio que arraigada em mim. Então eu acho que aquilo é uma coisa ruim, né? Mas quando eu pego a fruta e provo a fruta, e aí eu utilizo novamente os parâmetros do conhecimento verdadeiro, Pranama, aí eu reorganizo, né, essa minha percepção e falo, não, essa fruta é uma fruta boa, né? Ou diante do galho que parecia uma cobra, né, eu pego meu celular, ilumino essa região e vejo que é um galho, não é uma cobra, tá bem? Então essa percepção falsa ou percepção incorreta, né, ela acontece a todo momento também com a gente, né? E a gente pode corrigir. A gente tem uma percepção falsa, mas a gente pode corrigir e torná-la uma percepção real. Por exemplo, né, esse exemplo da cobra, né, mas acontece muito quando as pessoas às vezes falam alguma coisa pra gente e a gente interpreta errado, né? A pessoa falou um negócio lá, não gostei muito, né? Afetou meu ego, né? Porque essas flutuações elas vêm da consciência, né? Vêm de Tita, tá? Então afetou meu ego, ou o meu julgamento foi errado, né? Budi julgou de forma errada o que aquela pessoa falou, e eu tomo uma atitude e respondo, retruco essa pessoa, né? Sendo que na verdade depois a pessoa, não, mas eu não quis dizer isso, né? Na verdade eu estava te falando isso, ou uma crítica construtiva. E aí eu percebo, falo assim, puxa, acho que eu errei, né? Deixa eu refazer. Então, a partir dessa nova, né, discussão, dessa nova percepção, eu entendo corretamente aquela situação, aquele fato. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Então, conceito correto ou percepção correta e percepção falsa, elas acontecem sempre ali com a gente, tá? O ideal é que a gente tenha sempre percepções corretas. E às vezes a gente acredita que aquela nossa percepção que é falsa é uma percepção correta mesmo, né? Mas isso depende de como está o nosso Tita também, né? E se eu tiver essa flexibilidade em depois aceitar e depois mudar, é importante também, tá bom? Que está muito relacionada com o ego, né? Ego ferido, essas coisas, tá bom? Bom, eu tenho também a imaginação, que a gente chama de Vikalpa. A imaginação também é um elemento importante, né? Dentro da nossa percepção das coisas, né? A imaginação é uma construção mental que eu faço sem ter o objeto real na minha frente, né? Então, por exemplo, ele é importante porque, né, eu posso pensar, eu posso imaginar e criar soluções para problemas, né? Por exemplo, eu estou com um problema lá na empresa e eu preciso tentar solucionar de alguma forma. Eu não preciso estar exatamente na frente do problema, né? Não preciso estar lá enxergando, visualizando, mas eu posso criar mentalmente, né, esse problema e aí tentar solucionar esse problema mentalmente, né? Definir um caminho, uma estratégia, tá? Só que esse mesmo Vipariyaya, essa mesma força nossa da imaginação e da criatividade, quando ela está muito exacerbada, quando ela está muito descontrolada, né, vamos dizer assim, então eu tendo a criar os problemas inexistentes, né, ou irreais, e gerando cada vez mais pensamentos em cima de uma coisa que na verdade não existe. Então uma criatividade excessiva faz eu viajar na maionese, né? Então a pessoa falou uma coisa para mim, né? E aí eu entendo de forma incorreta, também eu entendo mal. E aí minha imaginação, minha criatividade já começa a agir em cima disso. Nossa, a pessoa falou aquilo lá, eu acho que ela está querendo prejudicar meu trabalho, eu acho que ela está querendo, sei lá, atrapalhar a minha atividade. Enfim, eu começo a criar, começo a gerar informações irreais que só acontecem no plano da nossa mente. E depois, quando eu vou conversar com essa pessoa novamente, eu percebo que não, que eu criei tudo aquilo, né, que eu gastei energia, que o meu manas ficou maluco, né, criando, o meu ego se inflou, né, Budi, coitado, nem teve chance de falar nada, né, ficou lá ofuscado. Mas depois eu percebo que o
o que realmente aquela pessoa quis dizer, e aí então eu tenho uma percepção correta da situação, e aí as coisas podem se apaziguar, ou não, posso gerar um conflito por conta de uma coisa criada na minha mente, pela minha imaginação. Bem? Então a imaginação também é uma coisa para o bem ou para o mal, né? Quando ela está ruim, a gente precisa equilibrar. Bom, a gente tem um Nidra. Nidra é sono, né? Quando a gente faz o Yoga Nidra, no finalzinho, né? As escolas que trabalham com Yoga Nidra, é o relaxamento, é o sono do Yoga, tá? Mas esse Nidra, para nossa mente, é um estado de sono profundo, onde a gente não tem nem sonho, né? Porque às vezes a gente vai dormir e não consegue conciliar o sono, porque a mente fica agitada, acorda toda hora, que a gente não consegue entrar nesse estado de sono profundo, que é um estado da nossa própria consciência também. Só que a gente não tem consciência desse estado, né? Dizem que é um estado onde a gente se conecta com a nossa verdadeira essência, com o absoluto. E é um momento necessário, importante para todo mundo, que é nesse momento de Nidra, de sono profundo, que realmente as outras atividades, né, o conhecimento correto, o falso, a imaginação e até a memória, que é o próximo, eles estão suspensos, né, eles não estão acontecendo. E aí sim, de fato, a gente consegue descansar, a gente consegue relaxar. E é esse estado de sono profundo, onde nem a personalidade está presente, é que algumas escolas de yoga procuram. A gente quer um estado como se fosse o sono profundo, onde você realmente se desliga de tudo, você se desliga dos seus pensamentos corretos, dos incorretos, da imaginação, da memória, da personalidade, de manas, de buddhi, tudo desligado, mas ainda assim você está consciente. É um estado de inconsciência consciente, né? E aí nesse estado é um estado onde você se conecta com o absoluto, né? Com a essência universal, tá? Então o sono também é uma parte importante da nossa estrutura, mas quando esse sono não é bom, nós também não conseguimos descansar corretamente, tá? E o último é memória, Smriti, né? A memória é o local onde a gente armazena todas as experiências vividas, sejam elas boas ou ruins. E a memória, ela também afeta a nossa percepção do mundo, né? Por exemplo, para gerar uma percepção correta ou incorreta, muitas vezes, né, o processo ali ele passa pela memória. Então você tem uma memória ruim de cachorro, por exemplo, né? Um cachorro me mordeu, então eu criei aquela memória negativa, e mesmo que isso esteja inconsciente ou no subconsciente, sempre que eu ver um cachorro, né, mesmo que esse cachorro seja bonzinho, né, tal, eu vou ter uma percepção desse cachorro, uma percepção que esse cachorro pode me fazer mal, né? E aí eu posso criar já coisas na minha mente, né, imaginação lá, Vikalpa agindo, e né, criar uma aversão sobre isso, né? A aversão faz parte do ego, né, a partir de Chitta. Então, a memória também influencia o ego. Então, eu posso criar uma aversão. Ou eu ter uma experiência agradável, por exemplo, com álcool, né, com bebida. Bom, tomei álcool e tal, né, tive uma sensação de euforia, gostoso, foi legal, foi bom. Memória. E aí, sempre que eu saio, eu sinto necessidade de ingerir álcool, bebida alcoólica. Mas será que isso realmente me faz bem, né? Essa percepção é a percepção correta, né? Meu sabor, o sabor que eu sinto do álcool, né? A percepção que isso me gera depois, o torpor, né? O estado de consciência, o ego, manas, né? A relação social, o que aquilo me inclui dentro da sociedade ou dentro de um grupo, né? Lembra, são atividades de Chitta, né? Eu preciso estabilizar meu Chitta. Então, será que isso é legal? Será que isso é ruim? Então, tudo isso está relacionado com a memória, né? E a memória faz a gente ter essa percepção das coisas, né? Agora, quem não gosta de álcool porque teve algum episódio desagradável, não vai nem aguentar, não vai nem conseguir sentir o cheiro do álcool. E agora quem está usando álcool gel, então, né? Pelo amor de Deus. Então, enfim, todos esses elementos, né? Todas essas vritis, essas atividades da mente estão acontecendo ao mesmo tempo. E elas estão ligadas com o Chitta, com a nossa consciência, tá? Manas, então se Manas está muito agitado, a gente vai ter uma percepção errônea de muita coisa. Se o nosso ego está muito inflado, né, qualquer coisa que digam pra gente, a gente vai ter uma percepção errada também, né? Mas se Chitta está mais equilibrado, o Vritti também se equilibra, tá? E é esse equilíbrio de Vritti, dos Vrittis de Chitta, que a gente chama de Nirodha, né? Mas é difícil entrar nesse estado de Nirodha. Eu vou falar um pouquinho mais de Nirodha no próximo vídeo, explicando também os estágios anteriores de Nirodha, ok? Então
Vamos fechar? Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om. Namastê. Nos vemos no próximo vídeo.